nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante para nós, né? A missão dos espíritas. Eu poderia dizer a missão de todas aquelas pessoas que têm uma visão de fé, uma fé religiosa, uma fé em Deus, naqueles que acreditam, né? E o diferencial também que a doutrina espírita nos dá. Mas prometo que numa próxima oportunidade eu devo preparar uma palestra também, não só falando da missão dos espíritos como de hoje, mas da espiritualidade, como a espiritualidade atua no centro espírita. Desde o momento que nós aqui adentramos, como é que isso se ocorre na palestra, na proteção ao palestrante, na hora do passe, no atendimento fraterno, nos estudos sistematizados, nas reuniões mediúnicas, como é que o mundo espiritual... É interessante, né? A gente vê do outro ponto de vista, como é que é a atuação deles sobre aqui. Será que eles chegam atrasados para a palestra? Será que eles conversam, ficam falando de outras coisas e na preparação? Ou quando é que é o tempo que eles estão aqui desde o momento que nós estamos adentrando nessa casa? Tenho certeza absoluta que a espiritualidade superior já está aqui limpando o ambiente, nos dando energia. Mas como é que é isso? Então, uma próxima palestra nós vamos talvez falar sobre esse tema. Mas hoje vamos ainda adentrar na palestra que eu fiz anteriormente, na última vez eu falei sobre os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no item específico, o item 4, falava da missão dos espíritas. Então nós vamos dar uma focada agora, saímos do geral, na última nossa palestra, né? E vamos falar um pouquinho sobre exatamente a missão dos espíritas, nós espíritas, nós que estudamos a doutrina. Qual é a missão que eu poderia dizer verdadeira dos espíritas? Ou eu poderia até abranger a missão das pessoas religiosas, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela evangélica. Qual é a missão? A grande missão nossa é a reforma do outro. De quem então? A grande missão é a reforma íntima nossa. Isso tem uma importância muito grande, isso independente das religiões, todas elas buscam com que seus adeptos, aqueles que vão à sua igreja, busquem a sua reforma, busquem mudar a sua vida. E mudar a sua vida não é fazer as mesmas coisas que fazia, porque a gente está mal. Hoje, nós temos que modificar o caminho. Não adianta só ir para o centro espírita ou só ir na igreja católica, lá pedir a bênção para o padre e continuar na mesma vida, com a mesma situação. Isso é uma mudança. O que nos faz o diferencial é nos despertar para essa mudança. Essa é a importância das religiões, é entender muitas vezes, porque todas as religiões são boas. Trazem os seus princípios morais, né? Trazem o seu conforto, muitas vezes, naquelas dores que nós temos, que nós sofremos, que vivenciamos, todas elas são boas. Mas cabe a nós buscarmos dentro dela a força e a energia para que a gente possa fazer a nossa mudança, a nossa saída dessa linha. Então a reforma íntima o que seria essa reforma íntima, hein? Falar nisso. Como é que a gente faria essa reforma íntima? Seria trocar esse casaco por outro casaco? Fiz uma reforma íntima de tirar o sapato, botar uma meia, botar um chinelo? A reforma íntima é a nossa olhar para dentro de nós e percebermos os nossos defeitos e buscar modificar. Isso é uma coisa difícil, que é muito fácil dizer, porque a gente consegue. Eu sei bem claramente como eu posso reformar o meu irmão aqui, eu sei todos os defeitos dele. Toninho fala muito, Toninho, sei lá o que, eu conheço toda a história dele. Mas eu não vejo a minha, né? Ele fala muito, mas eu falo pouco. Então, nós conseguimos observar o defeito do outro com uma especialidade, né, absoluta. Sabemos
todos os defeitos ali, apontando, botando no caderninho. Se a gente pedisse, eu gostaria, meus irmãos, que falassem para mim, mas com sinceridade, quais são os meus defeitos? Eu saía daqui horrorizado, porque a turma ia descrever, assim, umas 10 laudas. A reforma íntima nossa, nós podemos perceber, e não é fácil nós percebermos. Não é fácil que a gente perceba que a gente é egoísta, que a gente é vaidoso. Porque a gente não pensa que é vaidoso, a gente diz, não, você tem que cuidar do corpo. A gente não vê o que é orgulhoso, não, eu só tenho a alegria de ter uma condição assim, de ser uma pessoa estudiosa, mas eu não sou orgulhoso. Enfim, nós temos sempre justificativas para os nossos defeitos. É essa a busca, a dificuldade, por isso que Jesus às vezes fala, Jesus falava por parábola, ele falava que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque a espada é que quando a gente vai entrar na reforma íntima, a gente vai cortar nossa carne. Porque é difícil receber um tapa e ainda oferecer outra face. Não é essa forma que Jesus falou literalmente, de receber um tapa e dar outra, mas é receber uma agressão verbal, uma ação negativa e responder com amor. Com caridade, compreendendo que aquele outro irmão é um irmão ainda falho, que tem dificuldades, que um dia vai ser luz, mas ainda está preso às trevas. Então essas dificuldades, o primeiro grande passo, e por isso a questão da doutrina espírita coloca, é a reforma íntima, que deve ser feita, que deve ser trabalhada. Nós conseguimos fazer, Alexandre, eu entrei então na doutrina espírita, então já estou com meio caminho andado. Você entrou na doutrina espírita, como você entrou no catolicismo, quando você entrou todas elas pregam a mesma coisa, paz, amor, fraternidade. Não, na igreja católica a gente vai lá, eu quero que vocês odeiem o seu irmão. Todos pregam o amor, a caridade, a fraternidade. O que nos cabe é nos entendermos a necessidade dessa mudança. E aí existem algumas diferenças que a doutrina espírita busca o quê? Nos clarear, em trazer o quê? Uma fé raciocinada. E de entender por que eu tenho que me modificar. Entender como é que as coisas acontecem, por que eu sofro, de que maneira, de onde vim, para onde vou. Esses questionamentos, a doutrina espírita busca nos esclarecer para que a gente possa ter a compreensão das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades, que Deus não nos coloque o fardo maior que nós não possamos suportar, que essas provas não são por acaso, que essas dificuldades não vieram por acaso, têm suas razões, têm a sua importância, e cabe a nós buscarmos entendê-la para podermos ter uma encarnação digna, correta, e quando retornarmos ao mundo espiritual, retornarmos melhor do que saímos da espiritualidade para cá. Então, a primeira questão que a doutrina espírita, em relação a essa questão da reforma íntima, dessa missão dos espíritos, que facilita o entendimento do porquê dessa reforma íntima, na realidade, que a doutrina espírita já nos foi revelada, já nos deu todas as orientações. Ela surge com a publicação de que livro? Alguém lembra? Quando é que... em 18 de abril de 1857, que é aquela perguntas e respostas de Kardec, que traz a visão, né, através dos espíritos, a mensagem da codificação, trazendo uma série de princípios básicos e postulados. Né? E aí, entre esses princípios importantes que ocorreram, primeira questão que eu acho que também é importante frisar, que a doutrina espírita ela surge no século XVIII. Aliás, desculpa, no século XIX, em 1800, com a publicação do Livro dos Espíritos. E esse século, como o século XVIII, um pouquinho antes, são séculos de uma grande efervescência industrial, na ciência, na filosofia, e onde nós vamos ser chamados séculos das luzes. O século XVIII, que precedeu o século XIX, é o século das luzes, e que começa a ciência a separar-se da religião. Antes a ciência e a religião era tudo junto, o Estado, etc. E a ciência começa a discutir dogmas da igreja. Charles Darwin vem com a teoria do evolucionismo,
né, que a igreja trazia de Adão e Eva, né, teve Caim e Abel, tal, e dessa gerou a humanidade. E nós sabemos, a ciência vem a demonstrar que a relação entre irmãos causam filhos com deficiência. E as raças, enfim, uma série de outras questões. E aí vem a teoria do evolucionismo de Charles Darwin. A teoria espontânea de Pasteur, que se dizia tudo deveria haver uma procriação, mas a questão do germe comprovada, que tirava a noção de que tudo tinha que ter a questão da necessidade das relações, que a igreja assim determinava. A questão de Galileu Galilei, quando questionou que a Terra é que girava em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra, porque o astro maior é o astro de obsessão, e que ele teve que negar essa teoria sob pena de morte. Então a ciência começa a se separar da religião. E aí surge, o mundo começa a ter o materialismo. Então as pessoas já não acreditavam em Deus. É nesse contexto de ciência e de uma fé cega que já não era mais aceita, que vem e surge a doutrina espírita. E ela foi predita para o próprio Jesus em São João, quando ele disse sobre o Consolador prometido: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco. E estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tinha dito. A mensagem da doutrina espírita resgatando Jesus, as parábolas, as manifestações, a visão da doutrina. Veja quando Jesus impunha as mãos, né, sobre alguém e transmitia a cura, buscava transmitir ali energias fluídicas, né, que atingiam o seu perispírito para havendo a modificação do teu corpo físico. Ele não falava dessa forma, porque as pessoas naquela época não sabiam o que é energia. Na ciência não existia isso, fluidos, perispírito. Então, a questão que começa e por isso que Jesus busca dizer que virá o Consolador. Dentro do quê? De um período que foi importante, que é o século chamado século das luzes, onde nós temos um materialismo de um lado e uma fé cega do outro, ou você aceita ou você não existe Deus, para buscar que existe Deus, mas que nós temos também a ciência, acompanhando a ciência, buscando ter uma fé racional, acreditar naquilo que a gente possa realmente entender. Então, dentro desses postulados, esse é um deles, que nos faz exatamente trazer que nós espíritas buscamos uma fé raciocinada. Quando eu digo assim, uma irmã vem perguntar para mim: Alexandre, estou grávida. Se meu pai saber, vai me matar. Vai me botar para a rua de casa. O que eu faço? Faço aborto? Aí o que eu vou dizer para ela? Eu sou espírito, o livro dos espíritos diz o seguinte: que não pode aborto, então eu sou contra o aborto. Resolvi a questão dela? Porque eu sou contra o aborto? Como é que a doutrina nos busca explicar, nos orientar? Que a gente tem que conversar com essa irmã em várias formas. Uma delas, primeiro, a científica, que o feto não é um pedaço de carne, não é um pedaço de corpo, como fosse um apêndice, uma coisa, é um ser individuado. Ele não, a mulher naquela forma, ela precisa proteger, como uma criança recém-nascida. Aqui você nasceu, boto aqui, agora eu vou embora, te vira. A criança vai morrer de fome, porque ela não sabe se levantar. Vou agora ligar para o Bob's e pedir lá uma madeira. Não. Então, isso, há uma necessidade dessa proteção. A outra questão é de conversar na parte de que aí entra a questão de a gente entender do amor, da fraternidade.
que Deus não nos coloca um fardo maior que não possamos suportar. Esse problema que hoje você vê como problema, pode ser o teu esteio no futuro. Pode ser a pessoa que vai te dar a alegria, a felicidade da maternidade, que é um bem precioso. Enfim, você pode começar a discutir de vários pontos filosóficos sobre a vida. A doutrina espírita busca nos esclarecer. Por isso que a gente sempre diz que a gente não é contra o aborto, a gente é a favor da vida. Né? E aí são as nossas opções. Agora, se a gente tem uma clareza, se a gente tem um entendimento, fica mais fácil decidir. Mas eu abortei, Alexandre. Então eu estou no inferno? Acabou minha vida? A doutrina espírita também vai dizer que não. Porque quem de nós não errou? Quem de nós não erra na nossa vida? Quem de nós pode levantar aqui e dizer, eu nunca errei na minha vida? Todos erramos. Agora, é o que nós fazemos com os nossos erros é que vai nos diferenciar. É aquilo que, se ela abortou, ela tem vários caminhos, como é ter um novo filho e de receber aquele espírito. Se não pode, adotar, reimitar a natureza, como diria Cícero há 2000 anos. Se não tem condição de adotar, ela pode usar um lar de crianças, pode ir lá fazer casaquinhos para as crianças, buscar ajudar. Tem várias formas, pelo amor dessa transformação. Mas essa sempre tem que ser essa transformação positiva. Essa que a doutrina espírita nos esclarece. Vamos ver 2 exemplos que eu sempre gosto de citar aqui. Né? De Judas e Pedro. Né? Os dois cometeram erros contra Jesus. E erros gravíssimos. Judas foi o que traiu Jesus, né? E o levou para a cruz. E Pedro, o que ele fez de errado? Alguém sabe? Por quantas vezes? Antes ele conversou com Jesus. E Jesus perguntou para ele o quê? Pedro, tu me amas? Várias vezes ele estava do lado de Jesus. Ele era o escolhido para fazer a condução dos apóstolos. E quem foi o primeiro a negar Jesus? Pedro. Qual foi a diferença então de Judas e Pedro? Porque dois cometeram 2 abusos gravíssimos contra Jesus. Qual é a grande diferença? Judas não suportou. Pedro também não. Continuou? Pedro, todo momento que ele falava com o irmão caído, e o irmão pedia agradecer, ele dizia, eu sou o pior pecador que você. Eu errei muito mais que você, porque eu errei com o Pai, de quem eu sabia da divindade, de quem eu sabia que era o Filho de Deus, de quem eu sabia que era o libertador das almas, e eu o traí. Então, meu irmão, levanta. Você tem ainda a vida inteira pela frente para buscar melhorar-se. Porque eu fui aquele que mais errou contra Jesus, que mais cometeu um ato contra Jesus. Então, Pedro dizia isso para aquelas pessoas que cometeram os erros, cometeram crimes, dizendo agora, modifiquem-se. Vamos para um caminho, eu também errei pesado. Imagina a alegria, a felicidade, a beleza que seria do lado de Pedro, Judas, fazendo a mesma fala. Eu fui o que levei Jesus à cruz. Eu fui Jesus aquele que traiu por moedas. E agora eu estou aqui para testemunhar a fé em Jesus. 2 ações. Faltou a Judas, né? A força de sair. Eu sou um coitado, eu sou miserável, eu errei com Jesus, eu acabei. E Pedro, não, Pedro buscou com esse erro dele propagar a mensagem de Jesus como forma de gratidão e especialmente da busca desse perdão que ele sempre buscou pela sua prática diária. Uma outra coisa, meus irmãos, que é a doutrina, que dentro dos postulados básicos da doutrina, que nos fazem a reflexão sobre a vida futura, é que também nos traz a questão da comunicabilidade com os espíritos. Um dos postulados da nossa doutrina é a comunicação com os espíritos. E quando a gente faz a comunicação com os espíritos, nós temos médiuns, e alguns médiuns até acham que estão fazendo favor, né?
Não, vou lá ajudar o centro espírita, para ajudar os espíritos lá que vão lá com um problema, que vem espíritos às vezes necessitados, que precisam da nossa ajuda. Eu vou lá ajudar esses irmãos. Na realidade, quem é ajudado é o médium. Porque quando a gente vai lá numa reunião mediúnica e vê um irmão necessitado na espiritualidade, o que a gente pode perceber? Que se a gente não mudar a nossa vida, não fizermos essa reforma íntima, amanhã nós podemos estar nessa mesma reunião mediúnica sendo um espírito necessitado. Esse é o grande ensinamento que o médium tem na sua prática, de que aquele eu não quero estar ali sentado. E para eu não estar sentado ali do outro lado, pedindo a ajuda dos irmãos, eu tenho que me modificar, eu tenho que entender a necessidade de uma modificação minha, pessoal. E essa comunicação com os espíritos, a doutrina espírita é muito clara, nos traz. Mas não é só a doutrina, a gente poderia ver desde da Grécia Antiga, Sócrates, etc., falando da comunicação com os espíritos. Mas tem uma passagem interessante, que eu trabalhava lá em Chapecó, e fui, Terra Boa, Chapecó, lá do nosso Toninho, e eu fui divulgar uma palestra do Divaldo Pereira Franco, que ia fazer uma palestra em Chapecó. Aí fui na rádio. Aí na rádio tinha aquela questão de poder fazer perguntas, tá? Eu disse, não tem problema, pode responder. Aí uma pessoa falou, dizendo que espiritismo é coisa do demônio. Aí eu falei, por que é coisa do demônio? Porque permite a comunicação com os espíritos. E no Deuteronômio, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Ou pena de morte. Aí eu falei assim, e nós também concordamos com Moisés. Não com a pena de morte, né? Mas concordamos que é inadequada a comunicação com os espíritos da forma como Moisés diz, para adivinhações, predileções e privilégios. Ou seja, não se faz uma comunicação com os espíritos na casa espírita para ganhar na loteria. Qual é o que eu vou ganhar na loteria? Para ajudar eu a ganhar emprego, para amarrar a mulher, né? Amarrar a namorada. Até a gente às vezes namora na casa espírita, a gente pode até encontrar a nossa cara à metade. Mas não é o objetivo, meus irmãos, da comunicação com os espíritos é duas formas. Uma, receber mensagens de amor, mensagens do alto, da fraternidade, e de formar livros como nós temos vários, como as obras de André Luiz, né, as obras de Joana de Ângeles, né, para citar assim os grandes luminares da doutrina espírita, né, que seriam quase como obras complementares à codificação, né? Mas tantas outras obras também importantes, que a maioria dos irmãos já tenham lido um livro ou outro e puderam ver a maravilha da comunicação espírita através dos livros, e também de ajudar esses espíritos, de orientar, de ajudá-los nessa transição com o mundo terreno com o mundo espiritual. Então a comunicação se dá desta forma. Por isso eu falei para ele, né, dizendo o seguinte, que se Moisés proibiu, e corretamente, né, primeiro uma coisa nós vamos concordar. Se proibiu a comunicação com os espíritos é porque é possível a comunicação com os espíritos. Ninguém vai proibir, estou proibindo todo mundo aqui, os nossos queridos velhinhos da sete, de sair daqui, pegar um foguete e ir para a Lua. Proíbo isso aí. É uma proibição, a não ser que tenha algum astronauta que eu não conheça, aqui da NASA, que esteja aqui conosco. Mas fora disso, é impossível para nós, porque é uma proibição absurda. Não tem ninguém que fará isso. Então, se Moisés proibiu a comunicação, é que ela existe. E se ela existe, né, o que ele quis evitar exatamente é o uso inadequado da comunicação. Porque Moisés utilizou-se da comunicação com os espíritos. E qual foi o maior mensagem psicográfica que Moisés teve? Alguém sabe me dizer? Próxima vez eu vou perguntar, eu vou ter menos do Toninho. O Toninho sabe tudo. Os 10 mandamentos. Então, nesse sentido, que Moisés tinha essa relação com o mundo espiritual. Claro que tinha. Como todos eles, todos os profetas, tiveram.
Para profetizar, você tem que ter a comunicação com o alto. Então, essa comunicação, ela sempre existiu. Além disso, né, só para a gente ter mais uma ideia, nós vamos ver o Papa João Paulo II, né, em 1983, 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, na Basílica de São Pedro, falando para quase 2.000 pessoas, ele falou o seguinte: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na verdade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Então, o próprio Papa João Paulo já tinha essa percepção, porque ele tem até essa percepção do mundo extraterrestre, da questão do mundo espiritual, e não deve ser interrompido. O Papa, além disso, no próprio Jornal do Vaticano, nós temos o Papa Gino Concetti, se os irmãos quiserem depois ir no Google, Padre Gino Concetti, do Observatório Romano, ele escreve nesse Jornal do Vaticano, ele fala exatamente sobre a questão da comunicação com os espíritos. E a ANSA, que é uma empresa italiana, a agência de notícias da Itália, fez uma entrevista com ele. E ele disse o seguinte: Deus permite aos nossos caros defuntos, e aí os desencarnados, os espíritos, né? Aqui é ele falando, os defuntos que vivem na dimensão ultraterrestre, enviar mensagens para nos guiar em certos momentos de nossa vida. Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, a Igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados, com os desencarnados, à condição de que elas sejam levadas com finalidade séria, religiosa e científica. Qual é a visão da doutrina espírita? Séria, religiosa e científica, mesma coisa. Finalidade séria, religiosa e científica, comunicou o padre Gino Concetti. Além disso, ele falou o seguinte, veja que legal, com a mesma visão da doutrina espírita. Para interpretar esses fenômenos, a Igreja lhe permite recorrer aos chamados sensitivos e aos médiuns? Pergunta a ANSA. Aí Gino Concetti responde: sim, a Igreja permite recorrer a essas pessoas particulares, mas com grande prudência. Visão da doutrina espírita. E em certas condições, os sensitivos aos quais se pode pedir assistência devem ser pessoas que levem suas experiências, mesmo aquelas com técnicas modernas, se inspirando na fé. Se essas forem padres, melhor ainda. Perfeito. Por que ele fala do padre melhor ainda? Porque o padre, o que geralmente é uma pessoa que estuda a religião, é uma pessoa que busca o conhecimento, que busca ter uma relação com a fé. Qual é a necessidade de nós médicos que trabalhamos na casa espírita e buscar preparar? Que o médico seja uma pessoa que busque a sua autorreforma. Quanto mais ele se for melhor materialmente, a espiritualidade vai poder utilizar esse intercâmbio, esse caminho por ele. Vai poder ter uma maior facilidade de ter essa manifestação. Da mesma forma como está aqui. A Igreja interdita todos os contatos de fiéis com aqueles que se comunicam com o mais além, praticando a idolatria, a evocação dos mortos e a necromancia e a superstição e esoterismo. Perfeita, a mesma visão da doutrina. Contrário também como era Moisés. É a mesma visão da doutrina. A comunicação se dá por amor, para receber mensagem de amor ou para ajudar. Todas as práticas ocultas que incitam a negação de Deus é inadequada, perfeitamente. É a mesma visão nossa. E só para encerrar, para a gente tem mais aqui, mas para a gente só ver o aspecto. Que atitudes convém evitar durante os contatos mediúnicos? Veja, Toninho, a mesma visão da doutrina. Olha aí. Não se pode brincar com as almas trespassadas. Brincadeira do copo, aquelas coisas
Né? Seriedade, a seriedade na comunicação espírita. Não se pode brincar com as almas trespassadas, não se pode evocá-las por motivos fúteis. Para obter, por exemplo, o número da loto, convém também ter grande discernimento a respeito dos sinais do mais além e não enfatizá-los muito. Perfeito! Vê uma mensagem aqui, a gente já acredita. Ah, eu acredito! Né? Se eu chego assim para o irmão e falo para ele, meu irmão, a tua vida não está muito certa, cara. Tem que dar uma melhorada, você tem que, teu casamento tal, tu tem que respeitar mais a tua mulher, enfim. Dou um conselho para ele, tá bom. Agora, o meu irmão, o Espírito falou que não tem que fazer. O Espírito falou? Então eu tenho que fazer, o Espírito falou. O Espírito falou, eu falei, não tem diferença. O que importa é a mensagem, o porquê, o motivo. Né? Então não é porque foi o Espírito que falou que aquilo é verdade absoluta, porque o Espírito também mente. Como nós aqui mentimos, eles também. Né? Então como é que eu sei que o Espírito é um Espírito de luz quando tem uma mensagem? Porque ele escreve lá Bezerra de Menezes? Tem muito charlatão também na espiritualidade que vai lá para brincar com o grupo, para fazer coisas. Por isso a seriedade do grupo. Enfim, todas essas caracterizações. E nós da doutrina espírita que temos esse conhecimento pelo estudo do Livro dos Médiuns, já há muito tempo, Kardec busca se preocupar com esse estudo sério da doutrina espírita sobre as comunicações. Por isso que a nossa parte científica é o Livro dos Médiuns, que trabalha a comunicação com os espíritos, buscando ter essa interação, mas de forma responsável. E aí nós vamos ter a possibilidade da nossa própria reforma, porque nós vamos compreender essa reforma, a necessidade dessa reforma íntima. Além disso, nós temos um outro postulado principal, que é o princípio da reencarnação, da pluralidade das existências. E essa pluralidade das existências, não é uma invenção do Espiritismo. Nós vamos ver lá desde Sócrates, nós vamos ver outras do Egito, mas já Sócrates, Platão, que trazem a visão do princípio reencarnacionista. Mas mais do que eles, vão trazer da própria igreja. Quando Jesus morre, vem os primeiros cristãos, né? E nós temos, dentro da igreja primitiva, nós temos uma das figuras mais importantes da igreja primitiva, um dos pais da igreja, e era o mais erudito da igreja antiga, chamava-se Orígenes. Ele é de 185, ele nasceu em 185, depois de Cristo, e veio a falecer em 254, depois de Cristo. Então, Orígenes, ele tinha o seguinte postulado. Olha, Toninho, como na mesma visão da doutrina espírita, olha aqui. Cada alma vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho neste mundo determina a sua vida num mundo futuro. Visão da doutrina espírita. Ele falece em 254. Em 553, nós vamos ter o chamado Concílio de Constantinopla. E sabe o que se decidiu nesse concílio? O que se discutiu? Se nós tínhamos a reencarnação ou não. Se só temos uma vida e acabou. Ou a reencarnação. Essa discussão ela foi preparada para perder a reencarnação. Porque, como eu disse, vários, inclusive chamados da escolástica, né? Que o origem é da escolástica, que é ligada a quem? A Sócrates, Platão, que até alguns dizem que seriam os primeiros cristãos. Não são pré-cristianismo, antes de Jesus. Mas, claro que nós espíritos sabemos que eles prepararam exatamente a própria vinda de Jesus, porque vai vir ali o esclarecimento no futuro. É o caminho sendo preparado, né? Mas eles eram, dos primeiros cristãos, mais ligados a Sócrates e Platão, influenciados por isso, e por isso acreditavam no princípio da comunicação com os espíritos na própria questão da reencarnação. Mas a reencarnação tinha um problema. Qual é o problema? Se eu morro,
eu cometi, se eu fiz atos errados, eu vou pagar por eles. Não adianta o padre chegar lá e dizer, tá perdoado, e acabou o meu problema. Não existe, vou acertar lá minhas dívidas com a coisa lá. Eu vou ter que reiterar o problema, eu fiz e eu vou ter que responder por ele. Então, se o padre me ajuda ou não me ajuda, eu vou ter que responder. Então, os irmãos estão aqui na casa. Cometi vários erros, Alexandre. Aqui vou salvar esses meus erros? Não. O que tu vai ainda entender é que tu vai responder por isso. Então, às vezes, ser espírita é até pior. Porque tu vai saber, só que a diferença, o que nós falamos, eu sou um coitado, eu sou miserável, eu errei. Nós dizemos, todos erramos. Essa é a diferença. Todos aqui erramos. Mas o que nós devemos fazer? Primeiro, entender que erramos, que é o mais difícil. O mais difícil, por incrível que pareça, é entender que nós erramos. O segundo passo, o que nós fazemos com base nisso? É modificar. E não é fácil. Ir lá, fiz mal para ela, ir lá pedir perdão, e ela vai me xingar de tudo, vai falar mal de mim, e eu sem desculpa, e recebendo paulada. Né? Ter essa compreensão dessa mudança é muitas vezes difícil. Só que não tem coisa. Eu chegar para o pai, eu errei com ela ali, me desculpa, não, desculpa, 10 Pai Nosso, acabou resolvido. Meu problema, nem falo mais com ela. O problema é dela. Já fiz lá, paguei minha penitência. Então, quando você tem uma vida só, você tem mais poder com relação à pessoa. E quando você tem uma visão da reencarnacionista, você não tem mais o poder. Porque o poder está em ti mesmo. Está na tua mudança. Está na tua reforma. Que se tu não se reformar, não adianta. Não vais buscar a tua evolução. Essa compreensão da necessidade dessa reforma íntima, a doutrina, através desses postulados, nos busca esclarecer. Nos busca esclarecer com um outro postulado, e são vários eles, mas aquela questão que eu falava, das nossas dificuldades. Todos temos dificuldades, todos passamos. Mas existe uma frase que é verdadeira, que é: Deus não nos coloca um fardo. Alguém sabe, menos o Toninho? Deus não nos coloca um fardo que maior que nós possamos carregar. O que é isso que quer dizer? É que as dores, os sofrimentos vão acontecer e nós temos capacidade de ultrapassá-los. Porque e aí se nós estudamos a doutrina, o que nós vamos ver? Que nós, antes de encarnarmos, está lá no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 258 e seguintes, depois os irmãos podem dar uma olhada em casa, que nós preparamos o nosso processo reencarnatório. Nós vamos lá ver o que eu fizesse, Alexandre. Fiz isso. Então como é que tu gosta? Eu gostaria de não ter um olho, não ter isso aqui, perder a braço, para mim poder pagar todas as minhas dívidas. A espiritualidade vai dizer: não, Alexandre, é muita coisa, tu não vai aguentar. Vamos diminuir isso aí. Não, porque agora eu estou na espiritualidade, agora eu já sei que eu errei, eu quero pagar todas as dívidas. A espiritualidade vai dizer: Alexandre, tu não tem condição. Não adianta eu botar 300 espinhos de dificuldade para ti, tu já cai no primeiro. Aí tu volta para cá com a cara de tolo. Então vamos diminuir? Vamos buscar? Porque então é uma conversa. Quem já viu o livro André Luiz, né, do Nosso Lar, pode perceber aquela questão da preparação do mundo espiritual. Então as nossas provas, elas vêm nos acompanhando. Mas, Alexandre, às vezes eu fico tão desesperado. Tal. Jesus, vamos lembrar que Deus é tão bom, e a gente vai ver no Livro dos Espíritos, que Ele coloca o Espírito do nosso lado quando nós nascemos, que é o nosso Espírito, menos o Toninho, o nosso Espírito protetor, alguns chamam de anjo da guarda. Esse Espírito protetor, muitas vezes fica coitado que nem o Carlos ali, um cantinho lá, sentadinho, porque nós não deixamos ele nos ajudar. Mas ele está disposto sempre a querer nos ajudar. Nos momentos mais difíceis, a gente pede para ele, não me ajuda, ele vai nos ajudar. Porque é a função dele. Ele tem essa missão, ele fica alegre quando ele pode nos ajudar, quando nós queremos escutar ele. Mas nós geralmente queremos escutar o orgulho ou ele. Nós geralmente queremos escutar a vaidade ou ele. Nós escolhemos geralmente aquele outro lado. E dele nós jogamos lá para o cantinho para sentar ali, né? E fica lá o Carlos isoladinho ali. Então, meus irmãos, as provas que nós recebemos, nós temos todas elas
condição de ultrapassar. E para encerrar, já passando, para não passar muito do nosso tempo, e os irmãos, depois nós vamos ver quando eu fizer a palestra sobre o mundo espiritual, nós vamos ver que tem irmão aqui que fica, esse homem não para de falar, meu Deus, eu não aguento mais. Só mentalmente aqui jogando energia negativa para mim. Né? E o meu espírito protetor tentando me ajudar ali, para mim não cair aqui do chão aqui. Né, Dani? Então, para evitar isso, eu vou terminar, mas lembrando um aspecto muito importante dessa questão da reforma, que é na nossa casa, que é o evangelho no lar. A prática do evangelho no lar, ele é fundamental porque é o centro espírita na nossa casa. Ah, mas meu marido não quer fazer. Faz você com seu filho. Um dia pode ter certeza que ele vai participar. Um dia ele vai participar. E não precisa ficar irritado porque ele não participou, porque ele não gostou, porque ele não quis. Um dia ele vem não falar nada, fica quietinha, faz lá o evangelho. E como é que se faz? Uma água, deixa lá. Faz uma prece inicial, um Pai Nosso. E faz uma leitura ao acaso. Faz uma interpretação, quem tiver, sobre o que entendeu naquele momento. Faz uma prece final de irradiação, pedindo para a nossa casa. Essa do Evangelho, alguns gostam de pedir pelos governantes, pelo país, pelo mundo, pelo universo. Eu gosto mais que o Evangelho seja focado para o ambiente doméstico. E para alguns fatos acontecem. Por exemplo, aconteceu, por exemplo, né, como nós tivemos uma pandemia. Aí, claro, nós temos que, são aqueles momentos gravosos para o mundo, né? Ou a gente tem uma fatalidade que a gente vê na televisão, e, enfim, aqueles que que o ambiente familiar a gente sente, né? A gente, claro que pede, né? A gente pode pedir. Mas a gente focar na gente, focar no ambiente doméstico, focar no nosso ente crítico que não estão ali, nosso pai que está, ou que já desencarnou, fazer lembranças desses espíritos, porque essa lembrança nossa, do papai, da mamãe que está lá no céu, nosso papai que já foi para o céu, eles vão receber. Eles vão receber essa mensagem nossa de carinho, de amor. Eles vão fazer a mesma ligação, vai para lá e vem. Porque nós vamos sentir eles. Porque eles estão ligados, por nós por amor. Nossa mamãe que já foi, nosso papai que já foi, né? Eles vão estar ligados, vão receber a nossa energia. Então toda a prece que fizermos, e aí nós vamos limpando o nosso ambiente doméstico. Né? E os irmãos, nós temos aqui grupos que fazem esse treinamento de como fazer o evangelho, mas vamos poder perceber o seguinte: antes de começar o evangelho vai chegar uma visita, alguém vai começar a ter dor de cabeça antes de fazer. Nós temos que ser persistentes. Quer ver muitas vezes para vir para o centro espírita, os médios, que às vezes faltam, e nós temos trabalhadores. Isso a doutrina espírita nos esclarece, mas melhor eu não podia porque eu estava com dor de cabeça. Mas claro que tá, vai estar sempre. Porque a espiritualidade que não quer que tu vá, vai buscar fazer com que você fique lá. E você vem para o científico, eu vim para o científico, fiquei tão bom, claro. E tu adentrou esta, né? Vamos ver isso numa próxima palestra, se eu conseguir fazer ela, do que o mundo espiritual faz. E olha o trabalho que eles fazem, e não é fácil, para nos ajudar. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Nós temos aqui as quartas-feiras, às 7 horas nas quartas. Temos outro dia? É às quartas-feiras, às 7 horas. É interessante, é feito atendimento também, né? O atendimento fraterno e geralmente a questão do evangelho a gente sempre coloca para todo mundo. É algo que nós temos que ter em casa. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.